sou acelerada, professor Maurício? Às vezes. Só às vezes. Só às vezes. Ah, eu acho que não. Não, mas a gente vai junto. Tem que perguntar pro Vitor. Vitor, meu querido amigo, intérprete de Libras. É difícil interpretar a professora Lucy? Eu sou muito acelerada. Vixe! Oxe! Então tá, vamos lá. Oxe! Vamos lá, estamos na aula 56. A aula é um novo assunto agora. Quem é você? Uma nova... Vamos mudar o penteado? Não. Não dá? Vamos mudar o penteado? É difícil deixar esse aqui. Mudar. Então, na aula 56, a gente vai mudar de assunto. Qual é o assunto agora, professor Maurício? Eu não sei. Não, é só para eu ficar desacelerada. Você não é acelerado. É só eu. Agora é o seguinte. Sequências. Nós falamos em várias aulas. Não sei o que, a sequência está acabando, a sequência está chegando, a sequência está acabando. E agora a aula é sequência. O que é sequência? Fiquei lendo até para pensar agora. Vitor, desculpa, mas acho que não vai dar. Eu vou tentar, mas não sei se vai dar. Não vou garantir, tá? Não sei se vai ser possível. Vamos lá então, agora sim. Agora sim. Então, mudando o penteado, vamos mudar o penteado, meu não tá dando pra mudar muito não. Mudando o penteado, acabaram as funções. Acabaram. Acabou, Tudo, chega. tudo. Não, Acabou tudo. Desgraçado. até o nosso intérprete dizia, ô Glória, ô maravilha, não aguentava mais função. Então a galera também já estava assim, né, um pouquinho, vamos dizer, já enfadada de tanta função. Mentira. Mas claro que a gente tem que deixar reservado aí na memória, porque a avaliação vai contemplar as funções, né? Mas agora a gente vai para um novo momento, um novo assunto muito legal, que é dando sequência aos nossos conhecimentos, aos nossos estudos. Sequência. Estudando sequência, isso mesmo, né? E o que é isso? O que é essa sequência? Isso nós vamos aprender na aula de hoje. Então, se liga com a gente que a aula é a 56. Bora ver! Na aula de hoje, então, a gente inicia o assunto de sequências numéricas, olha lá, na sua primeira parte. Beleza? E aí, professor Maurício? Estudo das sequências numéricas, aula 56. Mas é claro que antes de ter conhecimento do assunto, a hora é agora do abraço do dia. Professora Keila e seus meninos. Seus não, nossos, né? Eu costumo dizer que os meninos são nossos. É tudo nosso aqui, ó. A galera é da professora Keila, mas é da gente também, né? Mas esse daí é primeiro ano ou é nono? Estão com carinha de novinhos, né? Agora eu fiquei na dúvida se é nono ano. É nono ano. Não, a professora Keila mandou a foto, professor. Mas é nono ano. Olha aí. É primeiro. É primeiro já? Te digo, tô te dizendo. É primeiro ano. Professora Keila, muito grata pelo seu registro que você mandou aqui pra gente. A gente faz com muito carinho essa inserção na aula das fotos, né, de vocês. Fazer referência a vocês nos dá muita alegria, tá bom? E agora fica aquela pergunta: de que escola é a galera da professora Keila? Não sei, eles já sabem. Eles já sabem. Eles sabem. E a gritaria tá grande lá que eu tô escutando daqui. Eu não sei. Visão além do alcance e o ouvido também, a audição. Vamos lá então descobrir então? Olha lá, a escola de hoje é a escola Angelina dos Anjos. Ah, essa eu conheço. Aqui a gente foi, né, professor? Tiramos foto aí na frente, né? Conheço, essa eu conheço. Em Costa Marques, Rondônia. Essa aí eu lembro. Lá no Vale do Guaporé, né? Esse aí, né? Isso. Vale do Guaporé, Escola Angelina dos Anjos, muito bonita, uma escola muito organizada, lá em Costa Marques. Então, fica aqui um beijo no coração de todos vocês, um abraço bem apertado para a professora Keila, tá? Sintam-se aí sempre acariciados por nós e claro que a gente tem muita alegria de estar compartilhando conhecimento com vocês. Belezinha? Beleza. E vamos de assunto, né? Vamos de estudos da sequência. O nome já diz, né? Sequência numérica é uma sequência de números. Isso. Só que agora, porque nós sabemos que os conjuntos numéricos, eles já vêm organizados em sequência.
uma sequência Fato. crescente. Beleza. Só que agora, essas nossas sequências, e aí olha que legal, vão ser definidos por regras. E essas regras vão nos dar a possibilidade de descobrir o valor que nós quisermos, na posição que nós quisermos, sem precisar escrever todos. Dentro de uma sequência numérica? Dentro de uma sequência numérica. Vamos imaginar que eu tenho lá o primeiro, o segundo, o terceiro. E aí eu crio uma regra. Tem uma regra que determina o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu quero descobrir o centésimo. Eu não preciso escrever os 100 para chegar no centésimo. Pela regra... Eu gosto do... É o silêncio, porque eles estão conversando lá. Não conta. Ó, máquina de calcular. Entra o valor Olha lá. e vai lá longe. Falando em sequência, o que vocês acham? Vai dar Afinal, isso aqui, aqui o bichinho, ele é branco com listras pretas? Não. Ou ele é preto com listras brancas? É, olha aqui, ó. Começa O que aqui, você ó. acha? Começa aqui no focinho dele, ó, preto. Ele é preto O e que tem você a lista acha branca. aí? Mazinho, preto com lista branca ou branco com lista preta? Preto com lista branca? É. Vitor, concorda? Pronto. Então pronto. E aqui é uma sequência também, né? Preto, branco, preto, branco, branco, preto, branco, preto, preto, Não, branco. preto, branco, preto, branco. Preto, branco, preto, branco. Então, existe uma sequência chamada sequência de Fibonacci. Fibonacci, um matemático estudioso, ele reparou que algumas coisas na natureza são representadas matematicamente, né? Então ele conseguiu fazer essa análise, né? E hoje a gente faz uso do que ele analisou. A gente analisa a análise dele, né? E aí, mais alguma contribuição? Não, por enquanto é importante nós entendermos o seguinte: sequência, a ideia de sequência. Depois nós vamos ver que, através da ideia de Fibonacci, que depois descobriram que não é uma sequência tão simples, é uma sequência mais aplicada, mais avançada, mas é uma sequência porque ele percebeu um padrão. Então, olha só o detalhe, uma sequência tem um padrão. Nós temos, por exemplo, no ano, aí eu gosto muito da árvore que está com a florzinha bonita, nós temos no ano as estações do ano, né? E em cada estação, essa árvore se comporta de maneira diferente. Sim, mas é um padrão. Tem um padrão. É naquele mesmo período. A gente ia falar assim, olha, está chegando a época, por exemplo, da manga. Está chegando a época da manga. Todo mundo já sabe que o período ali de tal mês a tal mês é o período que tem muitas mangas. Então é um período muito bom. Aí depois, o período do jambo. Tudo tem uma sequência. E essas sequências e esses detalhes são dados através de padrões. Olha só que nós temos aqui, ó, 1, aí vem 2, 3, 5 e 8. Aí, números aleatórios. Qual é o próximo número da sequência? Brincando com os números. A gente já fez mesmo, Já né? fez um desse aqui. Isso. Então, Fibonacci. Olha o Fibonacci, ele traz também algumas histórias muito legais, né? Ele fez algumas análises da reprodução dos coelhos, ele fez também a parte ali da nossa... Os espirais, não é? Na verdade, da proporção áurea, né? Proporção áurea. Então, muita coisa ele traz aí de contribuição para a matemática. E vamos lá, a sequência numérica proposta pelo o mais conhecido como Fibonacci, né? Ele traz aí alguns detalhes pra gente que a gente vai mostrar para vocês agora. Olha lá, então, na telinha, quem é esse homem? Bom, o nome dele é Leonardo Pisa. Só que ficou famoso pelo nome Fibonacci. Tanto é que a sequência tem o seu nome. Sequência de Fibonacci, então. Assim, começando pelo 1, essa sequência é formada somando cada numeral com o numeral que o antecede. No caso do 1, repete-se esse numeral e soma-se, ou seja, 1 mais 1. Aí 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 5, 5 mais 3. 3 mais 1, 5? 3 mais 2. Tá, desculpa, só para saber se... 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. E qual seria o próximo número da sequência? Então, eu vou somar sempre com o anterior, né? E aí, a gente vai vendo aqui agora como que isso vai se formando. Olha lá que legal. Bem legal, né? E aí? O próximo é 13. Aí vem o 21. O próximo é 13, né? 5 mais 8. Depois 8 mais 13. 21. 21 mais 13. 34. Isso. Sempre vai somando com o anterior.
Legal, né? Eu gosto dos GIFs porque o GIF dá uma movimentada na aula, né? Não fica uma aula estática, parada. A gente dá uma dinamizada aí, o negócio fica mais dinâmico, tá bom? Beleza? Então, também foi Fibonacci que trouxe essa representação do chamado retângulo de ouro. A partir dessa sequência que a gente fez lá por ele, pode ser construído o que é chamado do retângulo de ouro. E como que isso é representado, né? A gente vai ver que ele faz uma espiral assim, né? Legal, é mais ou menos por aí. Né? Fez uma espiral que é uma demonstração aí daquele, como é que a gente... Caracol? Caracol. Isso, que tem no caracol, Caramujo. né? Caramuja. Retângulo de ouro, também uma representação aí da sequência de Fibonacci. Olha lá como é que acontece, vamos lá? Ao desenhar o espiral, um arco desse retângulo, a gente obtém por vez olha lá, que bonitinho. Foi mais ou menos o que eu fiz no slide anterior, Olha, tá? 3, Mais ou menos. aí vai 8, aí o próximo lá vai ser o 13, né? Isso, Olha o lá. próximo vai ser o 13. Legal, 21, aí vai aumentando. 34, 55, aí girou mais uma vez. Opa! Bacana, né? E assim vai aumentando. Tem aluno ali que tá falando assim, lá no meu bairro lá tem um senhor que tem uma marcenaria e quando ele vai fazer serviço lá, talhando na madeira lá, fica um desenho parecido com esse daí. É verdade, isso mesmo. Quando tira assim na madeira, olha aí. Olha aí, parece. A espiral de Fibonacci pode ser encontrada nas artes e na natureza, né? Então a gente, um simples aí, o formão, né? Esse negocinho é o formão. Que é, que tira mesmo, assim. Né? O formão? Isso. Olha lá aparecendo a nossa sequência de Fibonacci. Que legal. Essa aula aqui é muito top, né? A gente sai do assunto de funções com uma aula muito bacana, né? Olha lá, olha que top na natureza. Muita coisa é representada aí pela sequência de Fibonacci. E é interessante que essas coisas todas não foram coisas criadas pela mão humana para se assemelhar com a descoberta. Mas foram coisas que já existiam na natureza, partes da biologia aqui, a biologia marinha, quase tudo aqui, ó, partes da biologia, partes, né, da construção civil, tudo ali que já existiam. E quando Fibonacci descobriu a sequência, ele percebeu que podia aplicar aquela sequência em tudo isso aqui. Isso tudo mesmo. tinha o mesmo padrão. Legal, né? Olha lá, então, agora a gente visualiza de novo, Agora minha né? labirintite fica boa. Agora fica. Agora que fica tonto. Agora eu fico bem, garoto. Agora, daqui a pouco, quando vê, sumiu, o professor Maurício está esticado no chão. Mas legal, né? Mas claro que a gente precisa aí dar a definição de sequência para vocês e mostrar tudo isso na matemática. Mas é muito legal a gente ver onde isso está inserido no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, tá bom? Olha lá, então, na telinha. A sequência é o quê, então? É uma sucessão de números obedecendo uma determinada ordem. Então, obedecendo uma determinada ordem, definida antecipadamente. Eu não vou criar os números e tentar descobrir qual que é a sequência aplicada ali. Eu vou ter já uma definição antes. Essa definição pode ser por uma fórmula, por uma regra, por alguma coisa que vai estar escrita antes. E a partir dali eu vou escrever esses termos em ordem, ou seja, vai ter o primeiro, vai ter o segundo, vai ter o terceiro. Uma sequência numérica na matemática deve ser representada entre parênteses ordenados. Parênteses, e ela deve ter uma ordem. Se tem uma ordem, tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro e assim sucessivamente. Beleza, então vamos mostrar, né? Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, ali, sequência dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqueles que naturalmente a gente encontra, Isso. né? Beleza? Sequência dos números múltiplos de 10. Múltiplos? Da multiplicação lá? Isso, 10 vezes 1. 10. 10 vezes 2. 20. 10 vezes 3. 30. 10 vezes 4. 40. É uma sequência também. Ela está desacelerando assim, de repente. E a sequência de números múltiplos de 5, maiores que Mais. 5 e menores que 35. Bom, maiores que 5, 5 não entra, né? Aham. Então é 10. Não. E menores que 35, o 35 também não Também entra. não, então vai até o 30. O 10, o que tá faltando um ali. Falta o 25. 25. Cadê o 25? Não sei, bota ele ali. Cadê ele? Bota ele. Calma. De pretinho. De pretinho? Uhum. Mas pode ser, No pode ser de meio, branco?
meio. Não, é isso aí. Faltou, não sei porquê. Passamos reto pelo 25. Então, os múltiplos de 5 maiores que o 5 e menores que o 35 são esses. O 10, o 15, o 20, o 25 e o 30. Beleza? Agora, é claro, né, que as sequências também vão ter algumas classificações, né? Não é de todo jeito, não é largado no mundo, né? Na matemática, tudo tem uma classificação, uma organização para ficar mais fácil, né? Então, a gente classifica as sequências de uma forma bem bacana, tá? A gente vai ver quando ela é finita, infinita, e aí por diante. Vamos lá. Na classificação, então, das sequências, olha lá, na telinha, a gente vai ver que a sequência, ela pode, ela tem uma representação. Ela tem que ter, né? Isso. O primeiro termo, vamos chamar de A1, é o primeiro termo. Ah, o primeiro termo. E o segundo? O A1 vai ser o segundo vai ser o A2. Ah, então vai seguir essa sequência aqui? Isso. Uhum. E assim sucessivamente. O A1 é o primeiro, o A2 é o segundo, e a gente vai dar continuidade desse jeito, né? Ordenadamente, tá bom? Agora vamos à classificação. Temos uma sequência chamada de finita. O nome já diz, né? Tem fim. Tem fim. Se é finita, tem fim. Chegou ali em um determinado valor, acabou. Beleza? E esse determinado valor aqui, ó, esse AN, é o que nós chamamos de enésimo termo. Enésimo termo. Agora explica. Enésimo, está na posição N. Na posição N, enésimo. Temos a infinita, Vitor. A infinita é aquela que tem 3 pontinhos. Olha só, Vitor, o enésimo, o termo da posição N está aqui. Só que depois dele, tem mais um monte. Beleza. Então temos a finita e a infinita. Legal, né? E tudo isso quem mostra pra gente são os pontinhos, né? Só que ali na outra também tem pontinhos, não tem? Aonde? Tem, mas olha só aqui, ó. Os pontinhos aqui estão indicando que tem o A4, tem o A5, o A6, o A7, o A8 e para no termo da posição N, uma posição qualquer. Isso. E claro... Nessa de baixo, olha só, percebe que ele vai até essa posição N e depois ele continua. Ele continua mais. Por isso que é infinita. Muito bem, né? Então temos a finita e a infinita. Vamos lá, alguns exemplos aí. Agora, igualdade de sequências, né? 2 sequências são consideradas iguais. Isso aqui vocês todos vão falar assim, claro, né, professor? É óbvio. Se representarem os mesmos termos... Apresentarem os mesmos termos e na mesma ordem. O primeiro termo tem que ser o número 2. O segundo termo, o número 7. O terceiro, o 9. O quarto, o 10. E o quinto, o 20. Tem que ser os mesmos termos e na mesma ordem. Beleza. E agora a gente vai fazer uma atividade interativa que é muito legal, chamada tabuada de múltiplos. Não. Você sabe tabuada, Vitor? Não. Sabe? Vitor. Vai ser a sabatina hoje. Vem com a gente aqui então que a gente vai explicar para vocês a atividade interativa tabuada de múltiplos. A tabuada de múltiplos é simples assim, ó. Porque na verdade a tabuada ela é uma sequência, professor Maurício, sabia? Porque tem vezes 1, vezes 2, múltiplos de 1, os múltiplos de 2, né? Então a gente quer que vocês agora, para praticar, vamos construir uma tabuada de múltiplos de 1 a 10 no menor tempo possível, utilizando regras de raciocínio lógico matemático. 5 dias, tá bom? Mínimo. Todo mundo sabe tabuada, então já prepara a folha do caderno, vamos lá, todo mundo? Agora a folha, vai rápido, bora menino. Levanta, menino. Levanta-te. Papel, vamos. Levanta-te e anda. Não é pra correr, não, é pra levantar com a folha e ficar no cantinho aí, vamos lá. Vamos lá, pegou a folha do caderno, todo mundo pegou? Já. Vamos lá? Eu não tenho folha, tia. Não? Não, tia. Então vamos lá aqui, a lousa aqui mais. A gente quer que vocês façam assim, ó. Na coluna, vocês vão colocar ali, ó, os múltiplos de 1. 2. Na coluna, não é na coluna vertebral, não. Na coluna a gente vai colocar os múltiplos de 1, de 2, de 3. Tá pesado, né? E na linha a gente vai resolver dessa forma. A gente quer que vocês coloquem a primeira linha.
Dali pra frente vai ser com vocês. Aí agora que eu quero ver. O surgir todo tá bom pra quem tá com labirintite, né? Né? Colocou? Vamos lá, mais um tempinho. Agora é com vocês. Queremos fazer uma atividade interativa. Agora já é pra completar tudo já? Não, nós vamos dar um ok. Nós vamos dar um ok. Calma aí. Deixa todo mundo pegar a folha. Olha lá, Tia, ele já tá fazendo até do 2. Não é pra fazer antes do tempo, não. Peraí, nós vamos dizer valendo, tá? Vai, apaga tudinho. Tu já fez a do 2. Ó, presta atenção, menino. Não vale, não. Não. Então lá, todo mundo com a folha, beleza? Colocaram aí os múltiplos de 1 a 10 e já fizeram a primeira linha. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2 vezes 3, 3 vezes 4. 4. E agora nós vamos verificar, assim, ó, nós vamos fazer quem consegue no menor tempo. Mas é um menor tempo, não que o outro. Você vai tentar fazer isso mais de uma vez, que né, a gente vai propor para vocês. E com certeza, com o passar do tempo, você mesmo vai fazer em menos tempo. Já tinha menina fazendo aposta. Eu vou ganhar, vou fazer mais rápido. Vamos lá, então? 1, 2, 3, valendo! Tabuada do 2, do 3, do 4, do 5... Não conversa, 6, senão vai perder tempo. 7, 8, 9, 10, acabou. Não, mas não tem tempo. Não. Tu falou 10? Ó, geralmente se gasta aí de 3 a 5 minutos, dependendo da pessoa. Tem que fazer legível, tá? Não adianta fazer nos garranchos aí também. Então vamos deixar eles aqui na lousa e vamos fazer silêncio. Isso mesmo. Vai pra lousa. Isso. Fica quietinho, Vitor, não fala nada. Acontece. Vamos lá, mais 2 minutos? Vamos lá, vamos ver? Mais 2 minutinhos, né? Será que conseguiram? E o tempo tá passando e a galera tá fazendo. Como é que tá a tabuada aí? No chão da escola. Estão conseguindo fazer? Tá conseguindo fazer? Tá conseguindo fazer ou não? E aí? Esfriou. Não consegui tomar tudo. Vamos lá, tá acabando o tempo. Mais uns minutinhos. Bora ver. Não, segundinhos. Minutinhos já foram. Conseguiram? Todo mundo conseguiu fazer. Vamos lá, vamos perceber. Vamos à resolução, então? Olha aqui, quando a gente vai... A primeira vez que a gente faz a tabuada de múltiplos, às vezes, a gente não tem uma organização matemática. Sem essa organização, às vezes o negócio fica meio perdido ali e a gente acaba demorando mais, né, professor Maurício? Mas na sequência, numa frequência de fazer mais vezes, se torna mais organizado e vamos reparando alguns detalhes. Alguns detalhes. Por exemplo, posso falar um detalhe? Pode fazer um. Na primeira linha, nós fizemos a do 1, todinha, Sim. certo? Na primeira coluna também é do 1. É verdade. 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4. Até 1 vezes 10, isso. Então... A última coluna é vezes 10. É a mesma resposta da primeira, um 0 a mais. 10, 20, 30... Vamos fazendo então? Olha lá. Vamos. Tabuada do 2.
Olha lá, beleza? 3. Realmente, olha ali, a do 3, vamos lá na do 3. A primeira coluna tá ficando igual à primeira linha. Tá. E a última A aqui, segunda coluna igual à segunda linha. e a última tá ficando igual, só que com 0 na frente. Verdade. Então, algumas coisas a gente tira por conclusões que depois se torna muito no automático de fazer, né? Olha lá, e agora que legal, ó, vocês vão perceber que, vamos avançar aqui um pouquinho, que a partir de determinado momento, que nem a do 6, ó, quando a gente pega a tabuada do 6, ela também, a do 7, olha lá, a do 7 ali, ó, Já tem metade. ela já tem quase a metade lá naquela coluna Aqui, lá. ó. Do 7 aqui, ó. 42. Olha lá. 42. Aí só faltam 4 números para completar. O 49. Então, se a gente for fazendo linha e coluna ao mesmo tempo, a gente faz mais rápido? Bem mais rápido. Bem mais Ou a do 8. A do 8 tá até aqui, A ó. do 8 já tá até 56. ali. Quer ver? Olha lá. 56. Aí só faltam 3 números, então. 3 números. Mais 8, mais 8, mais 8. E a do 9 é aquele esqueminha, né? Isso, coloca do 0 ao 9 e depois coloca do 9 ao 0. Ah, essa é fácil, né? E a do 10, não tem, tá tudo aqui já, ó. E a do 10 é bem tranquila, né? Quando a gente começa a fazer isso mais vezes, a gente praticando vai fazer cada vez em menos tempo e esse é o objetivo. Então, se você cronometrar, a primeira vez que você fizer, talvez gaste 5 minutos. Na segunda, vai para 4. Quando você vê, você já está fazendo aí em 2 minutos e meio, em 3 minutos, meio que no automático, tá? Vai ficar dessa forma, né? E a gente vai observar algumas coisas. Vamos lá na lousa para vocês entenderem melhor. A gente vai observar, né, como o professor Maurício disse, que a primeira... Deixa eu pegar outra cor. A primeira linha é a mesma primeira coluna. E que isso vai se repetir várias vezes, ó. A tabuada do 5, se eu pegar ela aqui na linha, na coluna, ela tá aqui também, ó. Entendeu? Então, isso vai ficando automático. Se a gente fizer linha e coluna ao mesmo tempo, a gente vai também observar que na diagonal também funciona, né, professor Maurício? Olha aqui, ó, na diagonal, ó. Nós temos uma linha mestra aqui, né? E depois a gente tem as outras com a mesma distância aí, ó. Vai se repetindo. Uau. Tá bom? Beleza. Legal, né? Muito bom. Muito bom. E aí, claro, né? Agora a gente vai ver com vocês um termo geral. Ah, mas existe uma fórmula, um termo geral? A gente vai ver que tem sequências que tem algumas fórmulas que a gente pode seguir. E que, na verdade, é muito simples, é só substituir, né? Só substituir. Até porque eles já sabem também, na própria tabuada, tem aluno que já faz assim, ó. E é uma coisa que às vezes eu fazia na sala e trocava, só para ver se eles estavam sabendo ou se eles estavam só mesmo decorada. Você percebe que o próximo termo da frente sempre é o termo anterior mais um número que é fixo. Tabuada do 5, o fixo é sempre o 5. Então é mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Então quem vai determinar quem é o próximo termo é o termo anterior. Por exemplo, 7 vezes 5 é 35. Então eu já sei que o 5 vezes 8 é 35 mais 5, que vai dar 40. Então sempre vai somando mais 5, mais 5, mais 5. Isso é um padrão. Então, isso depois a gente vai trabalhar como sendo um termo geral. Beleza, então cada sequência numérica vai ter uma lei de formação. Lembra que ela... Vou voltar a falar de função. Né? Lembra na função afim? Ela era x mais b? Lembra da quadrática? X ao quadrado mais bx mais c? Aquilo ali era uma lei. Aquilo ali era uma lei. Aqui na sequência também a gente tem leis de formação para cada tipo. E a gente vai estudar com vocês. Olha lá. A sequência, por exemplo, 1, 7, 17, 31, ela tem uma lei, olha lá. Ela é assim, ó, 2 vezes n ao quadrado menos 1. Esse n sempre pertencente aos naturais, tá? Excluindo o zero. Essa fórmula é usada para encontrar qualquer termo da sequência acima. Se a gente for substituir, a gente vai conseguir entender. Por exemplo, a sequência tem essa lei. Esse formato. Se o n for 1... Então, 1 ao quadrado é 1, vezes 2 é 2, menos 1 dá 1. Deu 1. Se for 2, 2 ao quadrado é 4, vezes 2, 8. 8 menos 1, 7. 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18, tira 1, 17. Olha aí, a gente está conseguindo formar essa sequência anterior aqui. Beleza? E assim por diante, né? A gente vai ter isso aí. Se a gente fosse fazer essa sequência, a gente conseguiria de qualquer forma. Claro que vamos analisar agora algumas assim, geometricamente também, né? Essa aqui começou com uma bolinha, depois? 4 bolinhas. Acrescentou? 3, né? Mais 3. E se eu acrescentar quantas agora? Agora a gente tem quantas? Agora tem 9.
agora tem 9. Tem que acrescentar 5, então. Tem que acrescentar 5 agora? É. Mas aí não tá dando uma sequência. Então na próxima eu acrescento 7. É. De 2 em 2 aqui. Então tá indo de 2 em 2. É uma sequência dos números primos. Números ímpares. Não. Não, o resultado são os quadrados perfeitos. Isso. Mas a somatória são números ímpares. Isso mesmo. Beleza? E assim a gente vai observando alguns detalhes, né? Então essa, por exemplo, é a sequência dos números aí, dos quadrados perfeitos. Que é dado pela fórmula n-1 ao quadrado. E a gente pode fazer também o teste, né? Substituindo aí, ó. Se eu tiver um n1, menos 1, 0. 0. Ao quadrado, 0. Se a gente tiver 2 menos 1, 1. Ao quadrado, 1. Então, essa é a lei de formação. Essa é a lei de formação dos números que são quadrados perfeitos. Então, quer dizer que a lei de formação é uma formulazinha que acompanha. Formulazinha, isso mesmo. Olha aqui que legal. E o jogo de dominó? Quem gosta aí de jogador de dominó, levanta a mão. Eu gosto. Gosta? Eu já vi o Vitor jogando também. O Vitor joga. Olha lá, o jogo joga também dominó, já vi. Joga? Já vi. Quem joga dominó vai perceber que aqui também a gente tem uma sequência numérica, né? A gente vê que aqui a gente tem 1, depois a gente tem o 2, 0, né? 0. O 3, ó, também é uma sequência numérica. Tudo que é representado assim, de uma maneira com padrão, é uma sequência numérica. E aqui nós pegamos a sequência com os carretões só, né? Que tem as sequências com os outros números. Sim. 01, 02, 03, as combinações, né? Isso. Legal. Beleza. Os números triangulares, olha que legal. A gente viu os quadrados perfeitos. Aqui, ó, né? Os quadrados perfeitos, mas também temos os números triangulares. Olha lá. O primeiro triângulo a gente faz com... Deixa eu pegar o vermelho, peraí. No primeiro triângulo aqui a gente usou 3. No segundo triângulo, olha lá. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo. No terceiro triângulo. 3, 4, 7, 9, 10. 10? 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo. E no quarto triângulo, quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí, o que está acontecendo aqui? Da primeira para a segunda, ele aumentou 3. Verdade. Então aqui, mais 3. Ixi, isso aqui não vai dar para ver. Mais 3. Aí do outro, aumentou 4. Mais 4. No outro, mais 5. Então na próxima, eu já sei, então a próxima. Vai ser mais 6. Mais 6. 21. Isso. É o próximo elemento. Tá bom. Então a gente consegue ver e perceber o que está acontecendo? Isso. Com essa... Então isso aí, aqueles números que a gente trabalhou lá, aquelas sequências de números, é assim que encontra a lógica deles? Ele brincando com os números? Isso mesmo. Legal. Então, olha lá, nos números triangulares, a gente começou aí, na verdade, com um pontinho que não mostrou ali, né? Mas depois 3, 6, 10, 15. E essa aqui é a lei de formação da nossa sequência triangular. Vamos substituir? Vamos tentar para ver? Vamos lá. Então, a gente sabe... vamos fazer o A1, então. Quem é o primeiro termo? Tem um pontinho só, né? É 1 vezes 1 mais 1 dividido por 2. Vamos lá. 1 vezes 1 mais 1. 2. 2 dividido por 2. 1 vezes 2? 2. 2 dividido por 2? Dá 1. Dá 1. É o primeiro aqui, ó. Agora vamos fazer o segundo. Vai ser 2 vezes 2 mais 1 sobre 2. 2. 2 vezes 2 mais 1? 3. 3 dividido por 2. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2? 3. 3 é o segundo aqui, ó. Que legal, né? Mais um? Vamos fazer o terceiro? Olha lá, a gente tem 3 vezes 3 mais 1 dividido por 2. O 2 é sempre 2, ó, tá? A gente está substituindo aqui no N. É tipo uma máquina de calcular. Quando eles pensam que estão se livrando da função, a gente fala de função de novo, né? 3 vezes 3 mais 1? 4. Sobre 2. 3 vezes 4? 12. 12 por 2? 6. 6. Olha aí, é o próximo. Tá vendo? Se a gente substituir aqui na lei de formação, na fórmula que é dada, a gente sempre vai conseguir chegar a qualquer número dessa sequência. Então esse aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro. E se eu quisesse saber o triangular aí, o 30? 30 deve ficar 30 vezes 30 mais 1 dividido por 2? É só substituir o 30 no lugar do N. Então quer dizer que o termo geral nada mais é do que a fórmula que vai originar aquele número.
Eu lembrei agora que nós tínhamos um Brincando com os Números, e nesse Brincando com os Números tinha uma sequência de números, e no final apareceu uma regrinha, que era o número ao quadrado, menos não sei o quê, e tal. Até a gente falou assim, não, nossa, estava muito difícil. Então agora quer dizer que se encaixava melhor aqui nessa aula. Verdade, né? Legal. Mas é bom, porque lá já instigou a curiosidade dele, da vontade de saber, e agora que a gente revela, né? Então aqui, ó, aquela equação que está lá, ela vai determinar todos os números dessa sequência. 1, 3, 6, 10, 15, né? Mas a gente conseguiu reparar aqui que está somando, começou somando 3, isso, aí depois aumentou somou 4, depois somou 5, 5. depois 6. Isso. E tem um detalhe, tá? Depois nós vamos aprender algumas sequências onde esses números que vão somando seguem um padrão também. Que por enquanto aqui são sequências aleatórias. E eu achei muito legal porque todas as sequências aqui são sequências que a matemática descobriu ou demonstrou usando geometria. Sequência dos números triangulares, números quadrados perfeitos, todas são sequências demonstradas com a geometria e aplicadas com a fórmula matemática. É, legal, né? A gente consegue perceber que se você souber a lei de formação, essa fórmulazinha aí, você consegue definir qualquer termo da sequência, tá? E é assim que vai vir as atividades de sala, né? Nessa mesma pegada aí. De substituir, que na verdade é como se fosse a máquina de calcular. Você vai substituir os números que estão sendo dados no valor do N ali. Então ficou fácil. Máquina de calcular tá fácil. Isso mesmo. Captaram a mensagem? Essa é a nossa primeira aula de sequência. Se algo ficou duvidoso, teremos muitas outras ainda para tirar essa dúvida do ar, tá bom? Vamos de brincando com os números? Vamos lá? E qual é a pergunta do dia de hoje? Vamos ver. Descubra a lógica. A lógica? Quais são as próximas 3 letras da sequência? J, F, M, A, M, J, J e A. É até fácil de interpretar, né? Essas letrinhas, sou letrada. Quais são as próximas 3 letras da sequência? Quais? Ah, mas aí não veio fórmula, não veio número, não veio nada? Não. Aí você vai ter que descobrir a lógica. Qual é a lógica dessa sequência? Descobriu a lógica? Descobriu qual é o segredo? Você já sabe quais são os próximos 3. Eu sei uma coisa. Não. Pode dar uma dica? Não. Ai, deixa. Não. Deixa eu dar uma dica. Não. Desacelera. Eu posso dizer qual letra eu gosto mais? Não. Eu gosto mais da 4ª letra. É? É. Eu gosto da 8ª. A 8ª é? É. E é a mesma, né? E é a mesma, só que eu prefiro a 4ª. Não, eu prefiro a 8ª. Sei lá. Mas é a mesma negócio. letra. É a mesma. Descubra a lógica, então, nessa sequência agora de letras. E não é uma sequência numérica, é uma sequência alfabética aí. Só que tem alguma coisa, algum raciocínio lógico por trás de tudo isso. Pronto. E aí a gente quer que vocês descubram, né? Ó, não é dica não, tá? Mas cada letra dali tem dentro dela uma sequência numérica. Pronto. A gente fica se coçando para dizer. Não vamos dizer, não vamos. A resposta vem só depois das atividades de sala, das correções. E claro que agora a gente fica por aqui, mas já já a gente se encontra novamente. Até lá!